Olá a todos, meu nome é Matheus Vitor, sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Uberlândia e hoje estarei falando sobre a produção de mudas de algumas espécies do nosso cerrado brasileiro. Eu gostaria de começar falando sobre o piqui, o Cariocar brasiliensis, nome científico, que é um fruto muito característico do cerrado, em alguns lugares até conhecido como o ouro do cerrado devido à sua importância tanto econômica quanto gastronômica e até sua importância medicinal. O piqui ele possui um sabor e um cheiro bem único, então assim costuma quem gosta do piqui gosta bastante e quem não gosta costuma odiar. O piqui ele é muito rico em vitaminas A, B, C e E, que são vitaminas essenciais para o funcionamento do corpo, e ele possui propriedades muito importantes medicinalmente falando, que ele possui propriedades anti-inflamatórias, já possuem estudos no tratamento de diabetes e lúpus com o piqui e o óleo do piqui, e é muito benéfico ao sistema cardiovascular. Ele também possui atividade antioxidante e possui propriedades que inibem os radicais livres no corpo humano. Falar sobre como produzir as mudas de piqui. Para você fazer uma muda de piqui para plantio, pode ser tanto por semente ou por enxertia, e aí você escolhe qual método quer usar. Todo jeito você vai ter que plantar pela semente para poder ter o cavalo para fazer enxertia. Porém, se você plantar uma muda por semente apenas, ela possui uma variabilidade genética muito alta. Então a enxertia, como é um clone da mãe, assegura que vai ter uma qualidade maior da planta, já que você vai escolher uma planta para ser colocada no cavalo, uma planta de boa qualidade, que já produz bons frutos, grandes, em grande quantidade. Mas de todo jeito você vai ter que fazer a semeadura para poder obter os cavalos para fazer a enxertia. Então, vou estar falando agora sobre como produzir essas mudas de piqui. Como é que você faz pela semeadura? Primeiro de tudo, você tem que saber que a semente de piqui possui uma dormência. Então, é, tem todo um processo para você conseguir quebrar essa dormência. O primeiro passo é você coletar as sementes no campo, de preferência coletar sementes de boa qualidade e observar a planta mãe também, que é muito importante ser uma planta sadia, com uma boa produção de frutos, porque isso aumenta a chance de você conseguir já um, um, uma semente com uma condição genética de trazer uma planta melhor para você. Você vai fazer a coleta das sementes. A coleta costuma ser feita de outubro a janeiro, dependendo da região que você está. É recomendado que você pegue as sementes do chão, porque quando ela caiu no chão, ela já completou a sua maturação. Então, aumenta ainda mais a sua chance de germinação, que já é baixa por causa dela ser uma semente dormente. Então, depois de coletado, você leva essas sementes para casa e vai deixar as sementes coletadas submersas em água por 48 horas. Essa submersão em água é para deixar que a polpa do piqui amoleça, porque a polpa é o fator que é um dos fatores principais que fazem com que a semente seja dormente. Então você deixa ela submersa em água por 48 horas para facilitar remover essa polpa. Para remover essa polpa, tem dois meios. O meio da bitoneira, você coloca as sementes dentro de uma bitoneira junto de brita ou de areia grossa e coloca para girar. E um outro método muito eficaz e bem simples é você usar um jato de água. Esses jatos de lavar passeio mesmo, você coloca o piqui em um recipiente, no caso pode ser uma peneira, que é o mais fácil, e vem com um jato de água onde você vai conseguir retirar toda a polpa que já vai estar amolecida por causa da água. Depois que você retira a polpa, você vai deixar as sementes secar na sombra por 2 dias. E qual que é o objetivo de secar essas sementes? É o que vem no próximo passo. Você vai colocar as sementes secas em uma solução de ácido giberélico, de água e ácido giberélico, por 2 dias.
Então, como ela vai estar seca, ela vai absorver essa solução de água e do ácido giberélico que vai contribuir para a sua germinação. Então, é importante que ela seque para que ela consiga absorver a água com o ácido giberélico. Depois de deixar ela nessa solução de água e ácido giberélico por 2 dias, você retira e vai fazer o plantio, vai semeá-las. Qual que é a recomendação na hora de semear? Você fazer uma semeadura numa camada de aproximadamente 10 centímetros de areia, cobrindo, as sementes com vermiculita, porque a vermiculita ela ajuda retendo água. Então você acaba que evita um pouco o risco de perda de sementes e de mudas já germinadas pela falta de água. É recomendado que se faça uma rega de 2 a 3 vezes por dia, vai depender do clima, da onde você está. Se estiver mais seco, se estiver mais quente, é recomendado que faça 3. Se estiver menos, pode ser só 2, a umidade do ar também. O tempo de germinação das sementes é bem variado. Vai ter sementes que pode germinar com 1 mês, vai ter sementes que vai germinar com 1 ano ou até mais de 1 ano, dependendo da situação. Após as sementes germinadas, você retira elas da areia e transfere para um saco de polietileno, aqueles sacos pretos, onde a planta vai continuar o seu desenvolvimento. Agora, falar sobre o ipê. O ipê é uma árvore que ocorre em todo o cerrado, de várias cores, várias espécies. Ela é uma árvore muito bonita, como dá para ver na foto. Uma árvore caracterizada pelo seu florescimento, que quando ele floresce, todas as folhas caem e vêm as flores. Então, parece que as flores são folhas da árvore e é muito bonito de se ver. As espécies de ipê florescem em diferentes épocas do ano. Cada uma tem a sua época. Algumas são na mesma época, mas em geral cada uma tem seu período. O florescimento do ipê ocorre por volta de 5 anos, geralmente. Alguns florescem com 3 anos, outros florescem com 7 anos. E o ipê branco é um que já vi florescer com 3 anos, por exemplo. E como produzir as mudas de ipê? O ipê é uma planta muito pouco exigente quanto à germinação, porém a viabilidade das suas sementes é curta. Então, não é recomendado que se colete as sementes para armazená-las. Quando coletar as sementes, já é recomendado que plante para que a germinação seja mais bem sucedida. O primeiro passo é coletar as sementes sadias. Olha a planta mãe, vê uma planta que esteja mais bonita, mais vistosa, para que tenha maior chance da semente vir com uma genética boa. Você já pode pegar essa semente e semear diretamente ou em sacos pretos de polietileno ou em tubetes, com substrato ou terra. Como eu disse, o ipê não é muito exigente quanto à germinação. E semeando-a já nesses recipientes, a chance é muito grande de que você vai ter sucesso. É preferencial que você deixe elas num clima ameno no início do seu ciclo, porque nenhuma planta é muito de aguentar as intempéries de clima e falta de água. Então deixa ela em clima ameno e regue de 1 ou 2 vezes por dia, dependendo de como está o clima na sua região. Dando sequência agora, eu vou falar um pouco da sucupira. A sucupira ela é uma árvore grande do nosso cerrado brasileiro. Ela possui várias propriedades medicinais e anti-inflamatórias. Elas são usadas desde os tempos dos nossos avós já com esse fim de propriedades medicinais. As propriedades que ele tem é analgésica e anti-inflamatória. As partes das plantas que geralmente são utilizadas são as sementes, no caso as vagens e as sementes, de onde são preparados chás, óleos, tinturas e extratos. Você pode achar também essas cápsulas com o produto da semente da sucupira em algumas lojas de produtos naturais. A madeira da sucupira também
é, pode ser utilizada na construção civil, de móveis, dormentes e várias outras coisas. Só que ela tem um respaldo da Constituição, então assim, acho que como a maioria das árvores, você precisa de uma permissão para poder usar essa madeira. O óleo da sucupira, das favas da sucupira, é altamente inflamável. Então, já ainda está sendo desenvolvida algumas pesquisas sobre o uso desse óleo como fonte de combustível de alguma maneira. E a semente de sucupira é uma semente dormente, então na natureza, que possui uma dormência. Na natureza, ela pode levar até 4 anos para germinar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como produzir a semente de sucupira, que é como fazer essa superação de dormência. Eu li alguns estudos, alguns artigos, e a conclusão foi que o seccionamento da semente é a forma mais eficaz para quebrar essa dormência, porque ela vai permitir a entrada de água. O primeiro de tudo, o primeiro passo é você retirar essa semente de dentro da vagem. Aí ela vai te dar a semente pura, que é o que está aqui na imagem. E você vai fazer um seccionamento na parte inversa da onde está marcado na foto aí na tela. Porque aí onde está a foto é onde fica o embrião da semente. Então você vai fazer um cortezinho na parte do outro lado desse embrião. Porque se você estragar o embrião, obviamente a semente vai ficar inviável para o plantio. Então você faz um pequeno seccionamento do outro lado desse embrião e esse seccionamento vai permitir a entrada de água. E essa entrada de água vai fazer com que a semente germine. Outro método que é efetivo é o uso do ácido sulfúrico. Porém, assim, é um método que você tem que ter muito cuidado, porque você vai ter que neutralizar o ácido sulfúrico, e senão ele vai matar a sua semente. Então, apesar de também ser efetivo, não é tão recomendado por causa do seu risco de perder as sementes. O seccionamento é bem mais fácil, bem mais simples e é muito efetivo também. Depois que você fizer o seccionamento, é só semear elas que a chance já vai ser muito grande de germinar. Tem uma germinação superior a 90% em até 2 semanas. Então, assim, é muito rápido e muito alto o índice de germinação depois de se fazer esse processo para quebra da dormência. É recomendado você usar ou substrato ou terra. Sempre a gente recomenda o substrato porque a terra pode conter alguma doença, algo que veio junto dela. E o substrato já é mais garantido de estar limpo desses contaminantes. E fazer irrigação 1 ou 2 vezes por dia, dependendo do clima da sua região. Se depois que a planta vai crescendo também, que a muda vai se desenvolvendo, você vai diminuindo essa irrigação. Agora eu vou falar sobre a produção da mangaba. A mangaba é um fruto também muito comum do nosso cerrado. E ele também ocorre em grande parte em grande parte não, mas ele ocorre muito na caatinga também. A espécie é muito tolerante à seca e ela se desenvolve bem em solos ácidos e pobres. Então, assim, é essencial para a caatinga. E no cerrado também ela desenvolve bem. Ela possui um tronco tortuoso e com casca rugosa e áspera, que é bem característico de plantas dessas vegetações mais secas. E agora eu vou falar um pouquinho do fruto. O fruto ele possui uma polpa branca, cremosa e suculenta, e ela é ligeiramente ácida e possui um pouco de leite também. É uma fruta de sabor muito apreciado e ela também é muito rica em vitamina C e possui um teor de proteína de 1,3 a 3%. Então, assim, ela é bem saudável para ser consumida. É recomendado não, mas se o povo consome muito ela in natura, põe a fruta lá na hora e já consome, ou na forma de refrescos, sorvetes, picolés, cremes e mousses. É uma fruta muito gostosa e qualquer um desses meios aí que você fizer ela fica muito bom. O tronco e as folhas elas ainda possuem um leite, que é o leite de mangaba,
que ele possui propriedades medicinais e é usado para fazer chás, para fazer essas coisas assim. Esse látex da mangaba também já foi usado como um látex mesmo para se fazer borracha em alguns períodos da nossa história. Como produzir sementes de mudas de mangaba? A semente de mangaba ela é recalcitrante, então assim é muito importante que você não guarde as sementes. Assim que você pegar, já se recomenda fazer os processos para poder plantar. Porque como ela é recalcitrante, a mudança de umidade, se ela perder grau de umidade, o poder germinativo vai cair também muito rápido. Então não é recomendado que você guarde as sementes. As sementes de mangaba devem ser obtidas de fruto maduro e que você selecione esses frutos. Olha a árvore mais sadia, a árvore que dá mais frutos, frutos maiores, que provavelmente a genética dessa semente vai ser melhor. Depois de coletar a semente, você vai separar a semente da casca e da polpa, porque esse processo vai ajudar a melhorar o grau de germinação. Depois de lavar bem e retirar toda a polpa e a casca, você vai deixar a semente secar na sombra sobre um papel toalha por período igual ou menor do que 24 horas. Porque como ela é recalcitrante, não é recomendado que se deixe muito tempo, porque senão ela vai perder seu poder germinativo. A semente, aí você pode deixar ela no papel toalha ou pode plantá-la no saco de polietileno. Se você você coloca ela no papel toalha e vai molhando, deixando o papel toalha úmido, ela germina depois de 3 a 4 dias. Aí depois de germinada, é recomendado que você passe ela de todo jeito, depois de uns 10 a 15 dias de germinada, para os sacos de polietileno, porque dali ele vai se desenvolver melhor. Então você coloca ela no saco de polietileno, pode ser usado tanto terra como o substrato, mas nesse caso é mais recomendado a terra e que coloque um pouco de areia também na terra, porque ela não é uma planta de aguentar muita água. Ela é mais fácil de ser cultivada em climas mais secos. Então, assim, é lógico que você precisa regar normalmente, mas não tanto quanto outras mudas. É conveniente seja semear 3 sementes por saco, pra você ter garantia de que cada saco vai ter uma planta, certeza. Aí depois que ela já tiver maiorzinha, uns 10 centímetros de altura, você vai lá e retira as 2 plantas que estiverem menores. Você deixa a planta com maior vigor. O substrato usado, o recomendado, é com a adição de matéria orgânica. Você pode colocar terra preta, a mata e argila na proporção de 2:1. Antes de colocar o, o substrato no saco, é recomendado que você que você coe esse substrato para que tenha uma maior homogeneidade granulométrica. Outra recomendação é que você incorpore uma mistura de 3 gramas de calcário e 2 gramas de superfosfato triplo para cada litro de substrato, o que vai ajudar bastante no desenvolvimento da planta. A irrigação, como eu disse, tem que ser feita, é recomendado que seja feita 4 vezes por dia e regas curtas, de 10 a 15 minutos, porque ela é uma planta que é mais acostumada a climas mais secos. E à medida que vai tendo um desenvolvimento desse sistema reticular, você aumenta o tempo da regagem e diminui a quantidade, até que você vai regar ela um dia sim, um dia não. Agora vamos falar um pouco da macaúba. A macaúba ela é uma palmeira muito comum em todo o cerrado brasileiro. Ela é uma palmeira que alcança até 25 metros e possui uns espinhos muito grandes. Ela é muito importante para a nossa fauna, porque ela alimenta vários animais típicos do cerrado,
como as araras, as cutias, as capivaras, antas e as emas. A polpa e a farinha retirada do fruto da macaúba, elas são muito boas para o corpo humano, elas são ricas em vitaminas A e beta-caroteno, e elas também podem ser usadas para se fazer suco, sorvete, bolos, pães e doces, e também para ser comida in natura. As folhas da macaúba ainda têm utilidade também, elas servem tanto na confecção de redes ou de linhas de pesca. O óleo da amêndoa é usado para a produção de sabão, sabonete, margarina e cosméticos. E também há pesquisas já no Brasil com foco na produção de biodiesel a partir da macaúba, porque ela é uma planta que produz muito óleo. Outro fato interessante também é que mais ao norte possui uma variedade de macaúba que não tem espinhos. Então, uma coisa que pode ser estudada aí para frente é cruzar essa macaúba que tem mais aqui no Cerrado com essa mais do norte, porque a do Cerrado produz mais frutos e a do norte não possui espinhos. Então você consegue uma variedade que produza muitos frutos e não tem espinho, porque o espinho, querendo ou não, ele atrapalha um pouco na hora de coletar esses frutos. Agora falar um pouco sobre como produzir mudas de macaúba. É recomendado que se colete as sementes saudáveis, como nas outras plantas, pegue as sementes de uma planta que esteja sadia, que esteja com a produção de frutos boas, frutos grandes, que vai estar com a genética melhor nessa semente aí. Depois de coletado, você deixa os frutos secarem à sombra por 2 semanas, para que seque um pouco a polpa. Depois de seco, você vai pegar o fruto e quebrar com o uso de uma martela ou de uma serra, porque você precisa só da amêndoa que está no interior da semente, do fruto. Depois de conseguir retirar a amêndoa de dentro do fruto, você vai embeber ela por 24 horas e vai escarificar o tegumento. Essa embebição por 24 horas é justamente para que amoleça o tegumento da amêndoa, para você facilitar a escarificação, que é o que vai ajudar na hora de retirar a dormência da macaúba. Depois de fazer a escarificação, você vai submergir ela em 24 horas, por 24 horas em uma solução de água e ácido giberélico, para poder ela absorver esse ácido giberélico. E em seguida você vai enterrar as sementes em vermiculita. Depois de 3 meses, você vai ter uma taxa de germinação de aproximadamente 60%. E o resto dos cuidados são os cuidados como os de uma árvore, de regar 1 a 2 vezes por dia, dependendo do seu clima, da sua região, até que a planta se desenvolva e depois de um tempo, quando ela já estiver maior um pouco, você tira ela da vermiculita e coloca no saco plástico para ela ir completando o seu ciclo e seu desenvolvimento. Agora você está falando do jatubá. O jatubá é conhecida por ser uma planta muito usada na medicina, em caráter medicinal, né? Usado muito por nossos avós, fazer chás e coisas assim. É uma planta muito saudável, um fruto muito saudável. E dá para se comprar tanto o fruto, quanto folha, quanto a casca do jatubá em árvores de produtos naturais. Porque ela é muito importante o seu valor de caráter medicinal. Pode ser usado, elas são usadas para tratar problemas no sistema gastrointestinal e também no sistema respiratório. Como produzir a muda de jatubá? Você vai coletar os frutos da mesma forma do outro, frutos mais saudáveis, de plantas que estejam saudáveis e com a produção boa. Depois de coletado o fruto, você vai quebrar a casca do fruto, que vai expor as sementes, vai lavar bem as sementes para poder retirar a polpa e a raspagem da semente, evitando sempre a região da cicatriz, porque é ali que
se encontra um embrião da semente. Então, se você estragar, a semente não germina. Então, vai fazer a raspagem, deixando a semente o mais limpa possível, sem que se estrague a parte do embrião. A semente deve ser colocada de molho por 48 horas, com troca de totais de água a cada 12 horas, que é para poder facilitar a germinação dessas sementes. Para o substrato que você vai colocar, você deve usar 2 partes de terra e 1 parte de areia, porque e 1 parte de esterco, porque essa vai ser uma formulação que imita bem as condições ideais para o desenvolvimento do jatobá. A semente deve ter colocada de lado para garantir sua germinação. E depois de 6 meses a muda vai ficar pronta aí para você vender ou plantar, dependendo de qual for o seu intuito. Outro fato interessante do jatobá é que tem muitos estudos em cima da germinação, usando diferentes métodos para melhorar a germinação do jatobá. E acaba que não possui uma diferença muito grande entre esses métodos no índice de germinação. Porque ela é uma planta que, de certo modo, é de fácil germinação. Agora eu vou estar falando do baru. O baru ela é uma planta do cerrado muito comum também. E as árvores dela podem atingir até 25 metros. Ela tem um grande valor na sua madeira. Sua madeira é muito usada na indústria de móveis e na construção civil. A castanha do baru tem um sabor muito semelhante ao do amendoim. Ele é muito rico em muitas coisas, que são as proteínas, em ácidos graxos, fibras, minerais, ferro e zinco. Uma curiosidade é que o baru é considerado uma planta afrodisíaca em algumas regiões. Como produzir mudas de baru? Sim, cerca de 90% dos frutos apresenta ser sadio, até porque se você olhar, ele possui uma proteção, como está mostrado aqui na foto. Ela fica dentro dessa cápsula, que é uma excelente proteção para ela. A semente encontrando sempre revestida por essa cápsula, mas essa cápsula não, vou falar mais para frente, ela não impede a sua germinação. A germinação do baru ocorre por volta de 30 a 60 dias. E o baru ele não tem tanta exigência quanto a sua germinação. O plantio do baru é recomendado que seja feito em sacos de polietileno, tanto pode ser em substrato ou na terra. E ela tem um crescimento muito rápido. As mudas alcançam até 16 centímetros em 45 dias. Então é um desenvolvimento muito bom para uma árvore. Outro fato interessante é que a muda do baru ela é muito tolerante a estresse hídrico. Às vezes você esquece de aguar a planta um dia, o baru ele é uma opção, porque ele vai se dar bem com essa falta de água. Ele não vai morrer por você faltar de água uma vez. É claro que se você faltar várias vezes, ele não vai aguentar. E aí, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo o arroba do meu Instagram aqui, para que sane suas dúvidas comigo. Pode estar entrando em contato por direct que eu estarei respondendo. Muito obrigado a todos e tchau.